Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã e a gente vai estar batendo papo com a Camila Prates e com o Maurício Sarmento. A Camila, que é pesquisadora, né, que estuda os efeitos socioambientais do crime da Braskem, e o Maurício Sarmento, né, diretamente afetado também pelo crime da petroquímica. Bom dia, Camila, bom dia, Maurício, sejam muito bem-vindos aqui ao Jornal da Manhã. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. É uma satisfação estar aqui com vocês, agradecer. Maurício, Camila, queria fazer um questionamento para vocês, assim, bem direto e bem prático. A CPI da Braskem, para vocês, atenderam os objetivos? A partir de agora, quais são as novas metas, os novos objetivos daquelas pessoas que foram diretamente afetadas pelo crime da Braskem aqui em Maceió? É importante dizer que a CPI da Braskem, ela foi uma conquista da luta popular. Ela saiu do papel, primeiro das nossas cabeças, e ela foi para a prática. Obviamente, o relatório final da CPI, aprovado no dia de ontem, ele não foi aquilo que nós almejávamos, né? No entanto, eu considero que foi um grande avanço para a nossa luta popular. E Camila, na questão dos impactos socioambientais, de um modo geral, você vê que a CPI da Braskem, ela se debruçou diante dessa temática, deixou a desejar? Enfim, como é que você observa nesse quesito que você estuda e tem se aprofundado nessa temática? Bom, agradeço a pergunta. Eu só quero reforçar que eu estou aqui também como membra consultiva da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, OAB, Seccional Alagoas. E a nossa fala aqui, a minha e do Maurício, ela denota uma fala coletiva, né, que entende essa CPI como uma conquista, como o Maurício bem falou, e que traz elementos muito importantes para a gente entender que o que aconteceu aqui em Maceió não se tratou de um evento geológico, e sim de um crime ambiental produzido pela empresa, e não só pela empresa, com corresponsabilização pelas agências fiscalizadoras, a AMM, Agência Nacional de Mineração, e o IMA, o órgão ambiental do Estado. Então, essa é a primeira grande vitória. A gente pode responsabilizar agora a empresa, em primeiro lugar, né, e esses órgãos fiscalizadores. Então, essa foi a primeira vitória. A segunda grande vitória é que a CPI traz para a gente a possibilidade de refazer um mapa de risco, porque a grande crítica nossa, social e econômica, é que o mapa de risco existente até então, até hoje, o que está em vigor hoje na cidade, é um mapa de risco excludente, de fato, dos efeitos que existem nos Flechais, na Marquês de Abrantes, no Bom Parto. Então, são questões que a gente precisa rever com urgência, né? E trazer o Ministério Público à mesa. Por quê? Porque esse relatório final agora ele vai ser, né, direcionado para o Ministério Público Federal, Estadual. Então, a gente precisa sentar à mesa, rever esses termos, né? Rever esse novo mapa de risco que foi pedido, solicitado pela CPI da Braskem. Então, a gente está muito contente com essa grande vitória, porque agora, de fato, é buscar democracia e transparência para que a gente acorde, né, os indicadores do desastre crime que está acontecendo hoje aqui. Camila, Maurício, queria fazer um questionamento e um entendimento que antes as pessoas atingidas pela Braskem, elas tratavam diretamente com a intermediária, que era uma empresa chamada Diagonal, eu me recordo, que as pessoas que tinham empreendimento, tinham residências, elas ligavam para o 0800 e ali chegava-se até a Diagonal, eles definiam o valor, você não tinha muito como discutir aquele valor, recebia aspas a indenização. E hoje, com a CPI da Braskem, com tudo que foi posto, com tudo que foi colocado, essas pessoas atingidas, esses empreendedores, esses comerciantes, essas pessoas que residiam naquela localidade, vocês acreditam que vão receber, aspas, um novo valor de indenização
E se vocês acreditam que isso irá funcionar na prática, como seria novamente? Também ter esse intermediário, ter a diagonal, ser diretamente com a Braskem, enfim, como é que vocês veem, como é que vocês enxergam isso de forma global, principalmente em relação a novas indenizações, essas pessoas atingidas pelos crimes da Braskem? É importante dizer nessa pergunta que você faz a gente, é que essas questões que você coloca, aí elas ainda não estão, elas estão presentes ao relatório, essas possibilidades, mas como Camila colocou muito bem, elas precisam ser viabilizadas junto à Força-Tarefa, aos Ministérios Públicos, Federal, Estadual e a DPU. Elas precisam ser viabilizadas. Então, tudo isso ainda, eles precisam ser discutidos coletivamente, e aí com as vítimas atingidas pela mineração, para que a gente possa definir quais são os critérios e quais são os caminhos que nós vamos seguir para chegarmos a isso que você perguntou. Doutora Camila, a gente tem questionado também a participação de algumas pessoas na CPI, como, por exemplo, o prefeito de Maceió, que avalizou o acordo de 1,7 bilhão de reais entre a Braskem e a Prefeitura de Maceió. É esse o dano? Quem fez o estudo desse impacto, que seria 1,7 bi, é mais, é menos? Ou seja, quem avalizou esse acordo? Como foi que foi aceito esse acordo? Ou seja, tem muitos questionamentos que não foram feitos na CPI da Braskem, que nós, enquanto imprensa e a sociedade do modo geral, também questionou. Ou seja, como é que você vê, Camila, essa questão desse acordo de 1,7 bilhão, quem avalizou, quem fez esse estudo, enfim, como é que isso foi colocado publicamente? E assim, a gente já tem visto, aspas, algumas divulgações de alguns investimentos na cidade com esse recurso, sem nenhuma audiência pública na Câmara de Maceió, ou seja, sem nenhum impacto de como isso tem afetado a vida dessas pessoas que saíram para outras localidades, esse êxodo que existiu para outros municípios. Enfim, trata um pouquinho dessa questão para a gente, por favor. Essa questão do acordo com a prefeitura, né, ela vem na mesma toada argumentativa que a gente tem dos outros acordos feitos com a Força Tarefa. Eles não foram feitos de forma democrática, eles não foram feitos com a população atingida. Então, não houve diálogo, espaço de abertura, nem de transparência de informação. E é muito interessante que se diga que esse acordo feito com a prefeitura amarra os estudos feitos pela empresa Diagonal, que a gente estava citando há pouco. E esses estudos, a gente publicou um dossiê ano passado, em abril, mostrando todas as inconsistências teóricas e metodológicas desse estudo. Por exemplo, ele não trata como um desastre ambiental, em primeiro lugar, trata como um evento geológico, e fala a palavra oportunidade 170 vezes. Atenção aqui, porque é um estudo que deveria mitigar os danos do desastre crime da Braskem. E ele fala de oportunidade. E esse acordo com a prefeitura de 1,7 bi amarra todos os projetos de mitigação com a empresa Diagonal. Então, a gente precisa que sejam feitas urgentemente. A conta já está paga, Camila, na prática. É isso? Olha, a conta já está paga? A gente espera que não. Por quê? Porque a gente precisa de outras empresas independentes que sejam mediadora desses danos, desses projetos, né? Então, a gente pede, por exemplo, que quem faça a mediação disso é a FAPEAL. É o órgão do Estado de Ciência e Tecnologia. Ele tem a capacidade técnica de fazer editais e contratos sem cláusula de confidencialidade para gerar maior transparência e democratização, junto, claro, com todos os movimentos sociais e com as vítimas desse caso. Sobre essa questão do acordo, desculpa, Maurício, você ia falar alguma coisa? Complementar? Eu queria complementar dizendo o seguinte, que um dos princípios mais sublimes que deve nortear a administração pública é a participação popular. Então, nesse sentido, esse princípio não foi validado quando da assinatura desse contrato, desse acordo com a Braskem. Então, as vítimas, elas têm ficado à margem de todos os acordos firmados. Eu cito como exemplo uma participação que nós tivemos
no Ministério Público Federal. Era uma audiência pública para saber se aquela comunidade dos Flechais, Marquês de Abrantes e Quebradas, eles queriam permanecer lá na região ou queriam sair da região. Foi unânime a reunião, foi unânime em as pessoas dizerem que queriam sair, que o desejo deles era sair. No entanto, e pasmem vocês, que as procuradoras, mesmo diante das falas, muitas que falaram, elas atropelaram esse princípio que eu digo que deveria ser sublime, deveria ser o norteador de todas as decisões. Então, assim, respondendo ali a pergunta, tá, eles não têm respeitado essa vontade popular. Então, os Flechais querem sair, a Marquês de Abrantes quer sair, o Bom Parto quer sair, porque lá não há mais vida saudável naquela região. A gente não consegue viver como vivíamos antes. E a saída para quem mora lá, para quem é vítima, quem foi afetado diretamente, hoje só enxerga a saída da realocação, para que possam construir as suas vidas em um outro local que dê a mínima condição para ele de moradia digna e com saúde mental para essas pessoas. Já que a gente está falando dessa coisa desse diálogo com a população, né, de participação popular de fato, e voltando para a questão do acordo, existiu a história do Fundo de Amparo ao Morador. E a gente vem constantemente, a gente aqui da Folha de Alagoas, do Jornal da Manhã, vem questionando algumas figuras envolvidas nesse processo da Braskem sobre esse Fundo de Amparo ao Morador, que seria um fundo destinado às vítimas, que teria uma comissão, né, um comitê com alguns órgãos, mas sim com diversos representantes dos movimentos e daquelas vítimas, né, das regiões ali afetadas. Cadê esse Fundo de Amparo ao Morador? Vocês tiveram acesso? Vocês participaram de alguma conversa? Vocês têm acesso a algum portal da transparência, alguma prestação de contas? Existe esse Fundo de Amparo? O fundo existe nas ideias, no entanto, na prática não, porque a gente, assistindo uma audiência da CPI, a gente fica sabendo que a Prefeitura de Maceió recebe 950 milhões de reais e o Fundo de Amparo ao Morador tem 10 mil reais depositado. 950 milhões, 10 mil reais no Fundo de Amparo aos Moradores. Então, ele não existe, né? E Maurício, no dia 10, numa sexta-feira, dia 10 deste mês, o presidente Lula esteve aqui em Maceió e você, junto com Cássio Araújo, estiveram presentes na cerimônia de entrega que ele veio realizar e entregaram na oportunidade a ele uma carta. Primeiramente, gostaria de perguntar, vocês conseguiram conversar com o presidente Lula sobre a situação de vocês? E o segundo questionamento, o que tinha nesta carta? Primeiro, a carta é uma carta que a gente chama de Carta das Vítimas. Ela conta toda a história da mineração aqui e os problemas trazidos por ela. E os pedidos que nós temos feitos todos os órgãos já protocolados, já publicizado aí, que as indenizações justas, a revisão dos acordos firmados e a realocação das áreas remanescentes. A gente entregamos a carta, na verdade a carta foi entregue ao governador Paulo Dantas, que estava na tribuna de honra, e ele entregou a carta ao presidente Lula. A gente não teve a oportunidade, naquele momento, de falar e de conversar com o presidente Lula a respeito dos problemas advindos aqui da mineração. Maurício, Camila,
Quero agradecer demais a participação de vocês aqui no Jornal da Manhã. O tempo foi curtinho para a gente bater um papo no dia de hoje, esclarecer a população maceiense e alagoana o que de fato está acontecendo. Quero deixar aqui um convite público para que vocês estejam aqui nas próximas semanas no Jornal da Manhã, tratando dessa temática tão importante para a nossa população de um modo geral, e quero deixar um espaço para a consideração final de vocês dois. Maurício, por favor. Nós aqui agradecemos primeiro pela oportunidade. O Jornal da Manhã tem sido um parceiro da luta dos atingidos pela mineração. A Folha de Alagoas também tem sido parceiros nessa luta. Então, nós só temos a agradecer pela oportunidade para estar falando para os maceioenses, os alagoanos, o que realmente tem acontecido aqui em Alagoas, uma vez que essa verdade, muitas das vezes, ela fica escondida. E só reforçando, viu, Maurício, é o nosso dever, enquanto comunicadores, enquanto caixa de ressonância da sociedade, trazer essa temática para a discussão da população maceiense, das autoridades públicas. É a nossa missão, é o que devemos fazer sempre. Camila, por favor. Eu também gostaria de agradecer demais essa oportunidade e dizer para vocês que nós temos um grupo de pesquisa, né, e um projeto de extensão na rede social, no Instagram, que chama Entre Rachaduras. Diz o arroba para a gente, Camila, por favor. Arroba Entre Rachaduras. Entre Rachaduras. O que ele faz? Ele faz uma popularização da CPI da Braskem. Então lá vocês vão encontrar todos os depoentes das oitivas, todos os resumos da semana, um glossário para entender um pouco mais sobre ciência política e sobre comunicação. Esse é um projeto da Comunicação Social da UFAL e do Instituto de Ciências Sociais da UFAL, né? Então eu gostaria de reforçar esse convite, que vocês nos sigam lá e acompanhem para mais desdobramentos desse importante evento que a gente acabou de vivenciar, que foi a CPI. Tá, muito obrigado, Camila, Maurício, mais uma vez pela participação aqui no Jornal da Manhã. Quero agradecer a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, nosso Claudio Stone na técnica, o Romisson nas redes sociais, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu